Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 24 de abril, 4 de maio de 1929. Poder, encanto, império de uma alma que vive no querer divino. Como tudo gira em torno dela e domina o próprio Criador. Meu abandono no Fiat divino continua, e minha pobre mente ora se detém em um ponto, ora em outro dele, mas não sabe sair de dentro da imensidão de seus confins intermináveis. É mais, não encontra nem caminhos nem portas para sair dele. E enquanto caminho no querer divino, deixo-o atrás de mim, e enquanto o deixo para trás, põe-se diante de sua majestade, à direita e à esquerda, até abaixo de meus pés, e me diz: sou tudo para ti, para dar-te a minha vida e formá-la em ti. Assim não há outra coisa para ti que a minha vontade divina e adorável. Enquanto minha pobre mente se perdia nele, meu doce Jesus se moveu em meu interior e me disse: minha filha, quem vive em meu querer divino, sente em si o ato contínuo e constante do agir divino de meu fiat divino. Este ato contínuo, gerado por seu poder na criatura, tem tal força, tal império sobre todos, que arrebata a todos com seu doce encanto, de modo que todos giram em torno dela, os anjos, os santos, a trindade sacrossanta, as esferas celestes e toda a criação. Todos querem ser espectadores para gozar uma cena tão doce, encantadora e bela, do ato contínuo da criatura no fiat divino. Ela entra no banco do ente supremo e, unificando-se no ato contínuo de seu Criador, ela não faz outra coisa que colocar fora, com o seu ato contínuo, as inúmeras belezas, os sons mais doces, as raridades insuperáveis das qualidades do seu Criador. E o que mais arrebata é ver sua pequenez, que toda ousada e corajosa, sem temer nada, como se quisesse dominar o próprio Criador, para lhe dar prazer, para o raptar a si, para lhe pedir o reino do seu querer sobre a terra, toma e põe fora do banco divino todas as nossas alegrias e felicidade, como se quisesse examiná-las. E vendo que não as esgota, não se cansa, repete seu ato contínuo, de modo que todos esperam que termine. E não vendo-a terminar, se põe em torno dela, tanto que ela se torna o lugar central. E todos giram ao redor para não perder uma cena tão consoladora e jamais vista, isto é, o ato contínuo da pequenez humana na unidade do Fiat Supremo. Muito mais do que o agir contínuo, é somente de Deus. E ao vê-lo repetir pela criatura, desperta as maiores surpresas, que fazem assombrar céus e terra. Minha pequena filha, se você soubesse o que significa um ato contínuo em minha vontade, este ato é incompreensivelmente criada. Ela é a bilocadora de nosso ato contínuo. Ela entra em nosso ato e faz surgir e põe fora, mostrando a todos nossa rara beleza, nosso amor invencível, a nossa potência que tudo pode, a nossa imensidão que tudo abraça. Gostaria de dizer a todos: vede quem é o nosso Criador. E nós a fazemos fazer e gozamos ao ver que a pequenez da criatura quer nos dar nosso paraíso. E nosso ser divino, como nosso e como seu. O que não pode fazer dar-nos quem vive em nosso fiat, tudo. Muito mais, porque estando na terra está feliz. Muito mais, porque estando na terra esta feliz criatura, em virtude do livre-arbítrio, tem a virtude conquistadora, o que nem mesmo os santos têm no céu. E com esta pode conquistar e multiplicar o bem que quer. E nosso querer que a tem dentro de si, a torna conquistadora de nosso ser divino.
Que lindo esse trecho, meu Deus. Então, vou voltar aqui. O que vem muito forte, assim, a ousadia da pequenez da criatura. É uma ousadia, gente. Tipo assim, pegar o livro do céu, meditar o livro do céu, falar do livro do céu, entender tudo e partilhar e assim, a gente é muito pequeno, mas isso não impede a gente de estar aqui, lendo o livro do céu, buscando entender, a gente não ficar esperando, um padre vir ensinar pra gente e a gente tá aqui todo dia nessa constante, né? Todos os dias meditando o livro do céu, esse ato contínuo de meditar o livro do céu todo dia e não parar, não parar. E mesmo sem ter um padre para nos ensinar, a gente a gente passar em cima disso, sabe? Essa ousadia, essa coragem, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter uma força divina para não parar, para começar. Para começar, tem que ter uma força divina, tem que ter a divina vontade, porque senão a gente não ia ter coragem de fazer isso. Você vê que as pessoas falam, não, tem que ter, para falar da divina vontade, tem uma prudência muito grande. Sim, tem que ter uma prudência, porque é as coisas de Deus, mas não uma prudência que me impede de agir, que faz eu ficar paralisada e não fazer, e não atender o apelo de Deus. O apelo de Deus, o apelo de Jesus é que a vontade dele seja conhecida para ontem. É um apelo, sabe? É um apelo, não é um pedido. Ele falou apelo, ele usou a palavra apelo, é uma coisa muito forte, assim, um apelo de Deus, do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Nossa Senhora, de Luísa, pedindo, conheçam a vontade divina, vivam na vontade divina. Então não dá para ficar esperando uma situação favorável. Eu vou quando tiver o padre da minha paróquia me ensinando, quando tiver um teólogo do meu lado, quando tiver um diretor espiritual para cada pessoa. Não, a gente, é, é, a gente atende a esse apelo porque é um amor muito grande, é o próprio Fiat na nossa alma. É o próprio Fiat que tem tudo, que dá essa coragem, essa ousadia. Tudo, como ele falou aqui, só Deus é imutável, só Deus faz atos contínuos. Então, a vontade de Deus se biloca na nossa alma e faz a gente ficar desse jeito. É a vontade divina que está fazendo isso, que faz a gente estar aqui todo dia, meditando todo dia, nunca parar, ter essa ousadia para poder falar sem ter formação teológica, sem ter um padre do nosso lado nos acompanhando diariamente, ouvindo tudo. Quem faz isso, quem dá essa coragem, essa ousadia, é a vontade divina, é ela mesma em nós que é ousada, que é corajosa, porque ela é a fonte de tudo. E a vontade humana é que nos paralisa. A vontade humana é que faz a gente ter medo. É a vontade humana que faz a gente paralisar, ficar olhando para nós mesmos e ter medo de falar de Deus, ter medo de se aproximar. Jesus falou esses dias num trecho, eu não lembro qual foi, ele falou foi na escola, que a vontade humana que é tímida. É a vontade humana que é tímida. E ele estava falando nesse trecho para a Luísa, falando para a gente que a vontade humana que é tímida, que era para ela se aproximar e não ter medo. Ele falou exatamente isso, gente. Ele falou exatamente isso, para não ter medo de se aproximar, não ter medo de conhecer a vontade divina. E conhecer a vontade, o conhecer a vontade divina nos leva automaticamente, assim, uma coisa natural, a falar dela. Porque ela fala que quer ser conhecida. Então, se você conhece esse desejo, esse apelo de Deus, você vai falar. Você não vai ter medo de falar. Não vai ter medo de falar. Não vai ter essa prudência no sentido de não falar. De não falar, de se calar por medo. E geralmente o que acontece? A gente tem medo de falar por causa de medo de ser julgado, medo de perder a estima das pessoas, medo de perder seguidores no canal, porque as pessoas podem não entender. Então,
Eu achei linda essa parte que ele falou aqui, ó. A criatura, e o que mais arrebata é ver sua pequenez, que toda ousada e corajosa, sem temer nada, não teme nada. Gente, as pessoas têm medo de perder a alma. A pessoa tem medo de falar da divina vontade e usar, assim, e ofender a Deus, como assim, se fosse assim, Deus fosse ficar ofendido por causa da sua pequenez, da sua ignorância, que às vezes fala alguma palavra de um jeito que Deus não ia gostar, que Deus ia ficar ofendido. Ah, você tem que falar com Deus. Tem um jeito de falar com Ele, tem uma forma de falar com Ele, tem uma fórmula. E se você falar meio assim, estranho, se você usar alguma coisa da sua pequenez, do seu vocabulário, Ele vai ficar ofendido e vai te incinerar. Ele não conhece Deus, não. A pessoa não conhece Deus. A pessoa não teme nada. Tem gente que não fala porque tem medo de perder a alma. Tem medo de fazer os outros se perder. Tem medo de um monte de coisa. Medo de ofender a Deus. Mas Deus, ele quer ser amado e não temido. Deus, ele quer ser amado. E ele vai ver o que Deus vê? Ele vê a sua intenção. Ele vê o seu coração. Ele vê as profundezas do seu ser. Ele não vê o ato externo. Isso está no livro do céu. Então, tudo está no livro do céu. Tudo, exatamente tudo. Jesus deixa muito claro o que ele vê, a intenção, não é o ato externo. Às vezes, quando a gente usa uma expressão assim estranha, que a pessoa acha estranho, mas aquilo ali Deus está vendo. O que Deus está vendo? Ele não está vendo como ato externo, ele está vendo uma pessoa que tem muita intimidade com ele e que chama ele de papai. Que chama ele de pai, que chama ele de papai e senta no colo dele. E é desse jeito, porque é criança. É uma pessoa criança pura, que não tem. Criança, ela é assim, ela não fica se importando muito com a forma de falar, igual as crianças que se aproximavam de Jesus. Quando a gente vê a Val torta, ontem mesmo eu li, um menininho chegou perto de Jesus, quase derrubou Jesus. Subiu, quase caiu, quase derrubou Jesus, queria se aproximar dele. Jesus pegou ele no colo, a coisa mais linda. E foi nos primeiros, foi num dos primeiros encontros de Jesus com João, que João Jesus ainda foi bem na parte que Jesus estava conhecendo, né? Que João estava conhecendo Jesus e tudo. Os primeiros contatos de João, de Pedro, de Tiago, de André com Jesus. E aí, olha aqui, a criatura não tem medo de nada, não tem nada a temer, não teme nada, não teme falar da minha vontade, mesmo sabendo que é pequena, isso que encanta Deus. Essa ousadia que encanta Deus, você não tem formação teológica nenhuma, mas mesmo assim você não para de falar, você é ousada. Não se cansa, não se esgota, não tem medo de nada. Olha só que lindo isso aqui. Sem temer nada, como se quisesse dominar o próprio Criador para lhe dar prazer. E a gente sabe, a gente lê isso aqui e entende claramente o que dá prazer a Deus, o que dá glória para Deus, o que Ele quer. Ele quer os filhos da divina vontade, Ele quer os filhos, Ele quer o reino, Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Então você não pense em nada, você não pensa que as pessoas vão te julgar, que vão achar estranho o jeito que você fala, que não vai entender. Você também não pensa que vai ter dificuldade para entender, você não pensa em nada. Com sua pequenez, você quer socorrer Deus, como se você quisesse socorrer Ele. Como se você quisesse dar o céu para Ele. Só que você não pensa que Ele mesmo é o céu. O amor faz a gente ficar assim, você não raciocina direito você não calcula de forma humana. Você não usa sua razão humana para poder fazer o que Deus quer. Não usa sua razão humana. Você não usa cálculos humanos, coisas humanas. Não. Você vai. É o amor a Deus e essa vontade de fazer o que Ele quer que te move. E aí você passa por cima de tudo isso, de todo o humano. O humano desaparece. Você não fica pensando racionalmente, mas de forma calculando um mais um, um mais um. Você vai. Aqui, ó, que ele falou aqui, ó. Como se quisesse dominar o próprio Criador para lhe dar prazer, para o raptar a si, para lhe pedir o reino do seu querer sobre a terra,
Toma e põe fora do banco divino todas as nossas alegrias e felicidade, como se quisesse examiná-las. E vendo que não as esgota, não se cansa. Repete seu ato contínuo, de modo que todos esperam que termine. E não vendo-a terminar, se põe em torno dela. Todos esperam que ela termine, que tipo assim, que ela não continue, porque só Deus é contínuo, todo dia está ali fazendo a mesma coisa. Deus que nunca para, Deus que é imutável. E aí ele fala que todos esperam que essa criatura termine, né? Que ela canse, que ela se canse, que ela não continue seu trabalho, mas ela continua, tá lá do mesmo jeito. Ó, de modo que todos esperam que termine. Não vendo-a terminar, se põe em torno dela. Tanto que ela se torna o lugar central. Quando eles vê, os bem-aventurados, os santos, vê que aquela criatura não se cansa, aí eles entendem. É a vontade divina que está ali. Não é vontade humana. Aquela criatura ali não é humana, ela é divina. É Deus que está ali nela. Porque ela é imutável, ela não para. Se, todos esperam, até não só os santos, os bem-aventurados, os anjos, a gente também, os humanos ficam observando. E aquela criatura ali não para. Quem é divino, quem tem a vontade divina, tem o olho divino, vai entender. Aquela criatura ali não para. Então, ali não quem está agindo ali é Deus, não é o humano que está agindo ali, não. Quem está agindo é Deus, porque quando é o humano que está agindo, o humano ele paralisa, ele tem medo, ele não é ousado, ele é instável. Mas quando você vê que a criatura não para, apesar de todos os problemas, você pode ter certeza. Você olha e fala assim, aquilo ali é Deus. Igual a gente vê aqui no grupo, como aconteceu, né, com a Aline. O que aconteceu? Uma humilhação grande, né, o que aconteceu. E várias coisas que já aconteceram. E ela tá ali todo dia, não para, não para. Nunca para. Todo dia tá ali. E é ao vivo pra gente ver e não falar assim, ah, será que a Aline tá meditando no livro do céu? Não tem como, porque você tá vendo ela todo dia meditando no livro do céu ao vivo. Todo dia, não para, não para, não para. Então, esse não parar, se você tiver um pouquinho de juízo na cabeça, de razão, se você pensar, se você tiver um discernimento, que é Deus que dá, você vai entender. É Deus que está ali, porque se fosse o humano que tivesse ali, já tinha parado há muito tempo. Se fosse o humano que tivesse ali na alma dela, já tinha parado há muito tempo. Tinha parado ontem, por causa da humilhação que aconteceu. Tinha parado por causa dos problemas que acontecem na casa dela. Tinha parado por causa de não ter. Ela fica mais de hora fazendo vídeo, e não tem muitos seguidores no canal. Tinha parado, isso aí tudo, o humano, por causa disso, se fosse humano, já tinha parado há muito tempo. Se fosse humano, não tinha nem começado. Se fosse humano, não tinha nem começado a fazer essa missão. Porque pensava, não vou fazer não. Jesus, você chama aí um padre, se tiver um padre do meu lado, eu até faço. Um diretor. Se fosse humano, quando tivesse procurado um diretor e não achado, tinha parado. Então a gente vê aqui o que ele está falando. Todos ficam esperando. Porque o humano, é normal o humano fazer isso. O humano para, ele paralisa, ele não segue adiante. É só Deus que. Só Deus é imutável, só Deus é bom, só Deus é constante. Então, quando você vê que tem uma constância na pessoa, é Deus que está ali, claramente. Então, assim, não tem dúvida. Então, assim, a gente fala isso para a glória de Deus. Porque Deus quer, o que Ele mais quer, filhos da divina vontade. A gente está mostrando, tem filhos da divina vontade na terra. Deus está sendo glorificado, o paraíso dele na terra acontece. Tá aqui, ó. Então é Deus que está aqui. Então é isso aqui que ele está falando, ó. E vendo que não as esgota, não se cansa, repete seu ato contínuo, de modo que todos esperam que termine, e não vendo-a terminar, se põe em torno dela, tanto que ela se torna o lugar central. E todos giram ao redor para não perder uma cena tão consoladora e jamais vista, isto é, o ato contínuo da pequenez humana na unidade do Fiat Supremo. Isso aqui, o ato contínuo da pequenez humana, quando a criatura, mesmo pequena, ela não para, é ousada, corajosa, não para, é incessante. Nada paralisa ela, nem sofrimento, nem sacrifício, nem humilhação, nem dor, nada para.
é o Filho Supremo, na pequenez da criatura, agindo na pequenez. Só existe essa explicação, não tem outra. Não existe, só Deus é assim. Então, por isso que todos giram em torno dela. Quem, aí você fala, não, mas pouca gente ouve o canal, pouca gente está aqui. Mas é quem tá em busca de Deus, né? Quem tá querendo viver na vontade divina também. Os santos, os anjos, mas tudo que um ato que um filho da divina vontade faz, porque é o próprio Deus fazendo, tem benefício para toda a terra. Independente se as pessoas da terra estão ouvindo, não ouve porque não quer. Mas quem quer recebe, né? Graças e graças. Né? Quando a gente fica aqui ao redor, por exemplo, a gente fica ao redor da Aline ouvindo tudo que Deus está falando através dela. A gente começa a viver também na vontade divina, que é através do conhecimento. Então, a gente fica ao redor de Deus, a gente fica ao redor, não é dela, é de Deus que está nela. É de Deus que tá fazendo essa obra, que teve essa alma disponível para falar da vontade dele. Graças a Deus, glória a Deus nas alturas, que ele encontrou uma alma disponível, como foi o trecho da live, né, de quinta-feira passada. E todas as almas que querem se beneficiam. As que não querem não vai se beneficiar, porque Deus deixa a gente livre, né? Mas as que querem se beneficiam, tanto que a gente vê a vontade divina realmente acontecendo. A gente realmente entendendo né, e ficando ao redor aqui, fazendo tema, todo dia, ouvindo as aulas, ouvindo a escola, a gente vai entendendo e vai vivendo também isso. Minha pequena filha, se você soubesse o que significa um ato contínuo em minha vontade, este ato é incompreensível à mente criada. Ela é a bilocadora de nosso ato contínuo. Um ato contínuo em minha vontade. Este ato é incompreensivelmente criada. Ela é a bilocadora de nosso ato contínuo. Ela entra em nosso ato e faz surgir e põe fora, mostrando a todos nossa rara beleza, nosso amor invencível, a nossa potência que tudo pode, a nossa imensidão que tudo abraça. Gostaria de dizer a todos: vede quem é o nosso Criador. E nós a fazemos fazer e gozamos ao ver que a pequenez da criatura quer nos dar nosso paraíso e nosso ser divino, como nosso e como seu. O que não pode fazer dar-nos quem vive em nosso fiat? Tudo. Muito mais porque, estando na terra esta feliz criatura, em virtude do livre arbítrio, tem a virtude conquistadora, porque nem mesmo os santos têm no céu. E com esta pode conquistar e multiplicar o bem que quer. Nossa, é muito grande isso aqui. Como ele falou, é incompreensivamente criada. Tudo que ele está falando aqui. E nosso querer, que a tem dentro de si, a torna conquistadora de nosso ser divino. Eu estou tentando entender. Ela é quem que ele está falando? Ela é a divina vontade ou é a criatura? Vou ler de novo. Minha pequena filha, se você soubesse o que significa um ato contínuo em minha vontade, se você soubesse o que significa um ato contínuo na vontade divina, este ato é incompreensível à mente criada. Ela é a bilocadora de nosso ato contínuo. Ela quem? Essa ela aqui que eu não estou entendendo. Minha pequena filha, se você soubesse o que significa um ato contínuo em minha vontade, este ato é incompreensivelmente criada. Ela é a bilocadora de nosso ato contínuo. Ela entra em nosso ato e faz surgir e põe fora, mostrando a todos nossa rara beleza, nosso amor invencível, a nossa potência que tudo pode, a nossa imensidão que tudo abraça. Gostaria de dizer a todos: vede quem é o nosso Criador. E nós a fazemos fazer e gozamos ao ver que a pequenez da criatura é a criatura. Ele está falando da criatura. É a vontade, é a criatura. Se ela aqui, ó, minha pequena filha, se você soubesse o que significa um ato contínuo em minha vontade, este ato é incompreensivelmente criada.
Ela é a bilocadora de nosso ato contínuo. A divina vontade. Eu vou pegar a outra tradução para ver se tem jeito aqui. Às vezes a gente fica lendo o livro do céu e vendo o que Jesus fala, né? E a gente pode levar assim a entender que o que ele está falando é só para quem vive na vontade divina, mas muita coisa que ele fala muito, né? Quem vive em minha vontade, para quem a alma que vive em minha vontade. Mas tem coisas que é para todas as almas. Então a gente tem que ficar esperto, né, na hora de ler o livro do céu e entender isso, né, que tem coisas que ele está em todos. Ele está em todos. E ele fala para, aí tem a gente, aí outros livros, aí tem gente que critica isso, que a gente usa outros livros para ler o livro do céu, que mistura, que contamina, não sei o quê. Outros livros ajudam a gente a entender muita coisa. O livro da Vitoriosa Rainha do Universo, Jesus aparece, ela faz exatamente essa pergunta para ele: como que o senhor vive no pecador que está em estado mortal? Como que o senhor está numa alma que está em pecado mortal? Ele falou: crucificado. Mas ele está lá. E quando uma pessoa, por exemplo, tem uma pessoa em pecado mortal, e um cristão católico de dentro de igreja fala assim: essa pessoa devia morrer, devia ir para o inferno. Você está falando isso? É Jesus que está sofrendo nela. Jesus está lá. Se você condena, você está condenando Jesus. Porque Jesus salvou aquela pessoa. A vida que ela tem é dele. Ele salvou ela. Ele salvou. Ah, mas ela não quer ser salva, mas ele salvou. Ele agora é o dono dela. Então, ele está crucificado, sofrendo por causa dos pecados. Mas se você condena, você está condenando ele, você está perseguindo ele. E o pai falou isso claramente para Santa Catarina de Sena. Ele ainda deu o exemplo do São Paulo, que quando Jesus apareceu para Paulo, falou: Saulo, por que me persegues? O Saulo estava perseguindo, não era Jesus, estava perseguindo os cristãos, os seguidores de Cristo. O Saulo, que depois se tornou Paulo, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos. E Jesus chegou para ele e falou: por que me persegues? Falou, você estava me perseguindo. Quando você perseguiu um cristão, você estava me perseguindo. Então, assim, quando a pessoa está sofrendo, então essa luz, né, que Jesus deu, quando a pessoa está sofrendo, é Jesus que está sofrendo ali. Independente se a pessoa está na graça e não está, se está no pecado. Ele está ali, crucificado, sofrendo. Ele está sofrendo, ele assumiu sobre si todas as nossas dores, tudo. Ele assumiu a nossa vida. A nossa vida é dele. Nossa, é um mistério, né? Por isso que é um absurdo a pessoa se condenar, ela não querer ir para o céu, ela se jogar no inferno. Porque quem estava sofrendo tudo que ela sofreu, Jesus estava ali, oferecendo o sangue dele para redimir ela continuamente. Gente, o sangue de Jesus, ele redime continuamente. O ato que Jesus fez é contínuo. E às vezes a gente não entende, é complicado, Jesus, às vezes a gente entender isso. O ato que ele fez na cruz é contínuo, está em ato. A oferta dele é ato contínuo. É ato contínuo. Está sempre oferecendo o sangue dele, a morte dele, sempre nascendo. E oferecendo para o Pai, reparando continuamente todos os pecados. E ele ainda vive na nossa alma e sofrendo também. E oferecendo também. Na alma que vive na vontade divina, ele está sofrendo, mas um sofrimento que tem mérito, que oferece, tipo assim, que ele está sofrendo, ele sofre na gente e a gente se oferece junto com ele. A gente é uma hóstia viva, onde ele habita e continua. Acho que foi ontem, no vídeo de ontem, que falou sobre isso, né? No vídeo as orientações lá para os leigos, para os sacerdotes orientar os leigos. Que Jesus, a alma se une a Jesus para poder. A alma se une a Jesus, a alma que vive na vontade divina se une a Jesus para poder clamar misericórdia para a humanidade. Então, ele vive no pecador, ele está crucificado, né? Só que é muito mistério. O pecador tá, a pessoa que está pecando, ela está sofrendo, e é Jesus que está sofrendo. E aquele sofrimento é consequência de justiça, é justiça porque é consequência de pecado. Mas quando uma alma que vive na vontade divina sofre, não é consequência de pecado, é por amor a Deus. É um sofrimento que é amor, que é por amor a Deus que a gente sofre, é Jesus sofrendo.
Eu peguei outra tradução aqui para ver, né? Porque eu fiquei confusa nessa parte aqui, ó. Minha filhinha, se tu soubesses o que significa um ato contínuo na minha vontade. Este ato é incompreensível para a mente criada. O ato é o ato. Porque lá na outra tá assim, ela é, quer ver? Tá aqui assim, ó. Ela é, ela é bilocadora de nosso ato contínuo. Aí aqui fala, este ato é o equilibrador do nosso ato contínuo. Entra no nosso ato e faz aparecer e mostrar-se a todos a nossa rara beleza, o nosso amor invencível, o nosso poder que tudo pode, a nossa imensidão que tudo abrange. O ato contínuo na divina vontade da criatura. Poder, encanto, império de uma alma que vive na vontade divina. Como tudo gira em torno dela e domina o próprio Criador. Minha filha, quem vive em nosso querer, sente em si o ato contínuo e constante do agir divino de meu fiat divino. Este ato contínuo, gerado por seu poder na criatura, tem tal força, tal império sobre todos, que arrebata a todos com seu doce encanto, de modo que todos giram em torno dela, os anjos, os santos, a trindade sacrossanta. Ele está falando do ato contínuo, esse ato contínuo que ele está falando, que é incompreensivelmente criada, é o ato contínuo dele agindo na criatura, de uma criatura agindo no fiat divino. Este ato incompreensível, esse ato contínuo da vontade dele agindo na criatura, na vontade da criatura, é uma coisa incompreensível para a mente humana. O que é esse ato do fiat divino agindo na criatura? E isso aqui é um mistério, gente. Este ato contínuo do fiat agindo na criatura é o equilibrador do nosso ato contínuo. Isso aqui é um mistério. O ato da criatura, o ato do fiat divino, a vontade divina bilocada na criatura, é um equilibrador do ato contínuo da vontade divina agindo no próprio Deus. Entra no nosso ato e faz aparecer e mostrar-se a todos a nossa rara beleza, o nosso amor invencível, o nosso poder que tudo pode, a nossa imensidão que tudo abrange. O nosso amor invencível, o nosso poder, a nossa imensidão. Gostaria de dizer a todos, vejam quem é o nosso Criador. É a vontade divina se mostrando através de uma criatura. É a vontade divina agindo através da criatura mostra quem é o Criador. Porque o céu, por exemplo, a vontade divina agindo nela mesma, é assim, ó, a vontade divina agindo nela mesma. Deus, ele é infinito, ele é grande, ele é infinito, ele é poderoso. Então, quando ele age com a vontade dele, não é assim, não é tão extraordinário ele agir. Me dá as palavras, Senhor, porque assim, Deus agir em si mesmo é incrível, mas quando ele age na pequenez da criatura, é mais incrível ainda. Porque a criatura é pequena, então ela mostra quando o Fiat age na criatura, aí que mostra quão poderoso é Deus. Quanto Deus é poderoso, lindo, maravilhoso, porque a criatura tão pequena e ele agindo através dela e fazendo grandes coisas através dela, isso é assim estupendo. Quando que Deus mostra mais poder? Quando ele age numa criatura tão pequena, quando ele consegue agir numa criatura que é pequena, que tem livre arbítrio, que está presa no corpo, que é limitada. Assim ele mostra mais amor, mais poder, mais onipotência, mais tudo, mais sabedoria, mais amor. Principalmente ele age através de uma criatura. E o demônio, foi isso que ele não entendeu. Por isso que ele se rebelou, ele não entendeu esse amor de Deus. Ele vê como um defeito de Deus, mas isso é a coisa mais linda de Deus. Ele agir através do humano, que é tão limitado. Aí esse ato, gostaria de dizer a todos, vejam quem é nosso Criador.
Olha o que ele pode fazer, olha o que ele faz. Uma criatura limitada, pequena, que a gente tem a vontade humana, que ela nos causa medo, temor, dúvida. Olha o que ele faz. Vejam quem é o nosso Criador, como ele é poderoso, como ele é incrível. Ele faz a gente, ele vem, a vontade dele biloca na nossa vontade e a gente faz coisas, passa em cima de tudo isso, do medo, da dúvida, das pessoas não aceitar, da ingratidão das pessoas, da dor, de tudo. A gente fica acima de tudo isso, desapega do mundo e você tá na terra, mas mesmo assim é incrível. Vejam quem é nosso Criador. Olha o que ele é capaz de fazer. Olha a criatura tão pequena, tão limitada, tão nada, que não tem instrução direito de ninguém, de instrução de teologia. E olha o que ela está falando. Tipo assim, vejam quem é o nosso Criador, olha o que ele é capaz de fazer numa criatura que vive na vontade divina. É isso. E nós fazemos a Este ato é incompreensível para a mente criada. É o equilibrador do nosso ato contínuo. Entra no nosso ato e faz aparecer e mostrar-se a todos a nossa rara beleza. A rara beleza de Deus é muito mais explícita e mais estupenda assim, quando ele age através de uma criatura. Muito mais do que na criação. A rara beleza de Deus é muito mais beleza, a beleza de Deus na criação do que na criatura do que na criação. Quem é mais belo? A Nossa Senhora, que é que sempre viveu na vontade divina, ou a criação? Quem é mais belo? A Nossa Senhora. Onde Deus consegue mostrar que ele é mais belo, mais rara a beleza dele, onde ele consegue mostrar mais poder, mais beleza, mais santidade? Na criação ou na Nossa Senhora? Ou na Nossa Senhora? É na Nossa Senhora. E na alma que vive, eu dei ela como exemplo porque ela é a perfeita, ela é a rainha da divina vontade. Mas para quem vive na vontade divina, ele mostra essa rara beleza. Mas você fala, mas as criaturas não enxergam essa rara beleza da alma que vive na vontade divina, porque a vontade humana é cega, a vontade humana não deixa a gente ver. A pessoa que vive na vontade humana não enxerga a rara beleza nem da criação, quanto mais a rara beleza da criatura que vive na vontade divina. É isso, gente, não tem conversa. A vontade humana, ela nos deixa cegos, ela faz a gente ver tudo de cabeça para baixo. Vê se a criatura que vive na vontade humana vê a rara beleza da criação. Não vê, nem vê que Deus que criou. Tem gente que nem consegue enxergar que tem um Criador, porque a vontade humana faz isso. Então a pessoa não enxerga. Quem não enxerga é porque está cego. Mas a rara beleza de Deus é muito mais demonstrada nas criaturas. Por isso que equilibra esse ato, é o equilibrador do nosso ato contínuo. E nós fazemos-lo fazer e gostar de ver aquilo que nem os santos do céu têm, que é o ato, que é a virtude conquistadora, por causa do livre-arbítrio. É mais belo ainda, estupendo de beleza, Deus conseguir agir através de uma criatura que está na terra, que não está vendo ele face a face, que não tem o conhecimento pleno, os olhos totalmente abertos. É uma criatura que tem a limitação ainda de estar na terra, de não conseguir ter o conhecimento completo por causa de não estar vendo Deus face a face. Porque quando a gente vê Deus face a face, você fica arrebatado e não tem assim, você fica assim, não quero fazer a minha vontade. A dele é tão lindo, ele é tão lindo, lindo, lindo. A gente tem um livre-arbítrio, a gente tem além de não ver Deus face a face, a gente não vê Deus face a face. Não sente nada, às vezes não sente nada, nada, é só usando a inteligência. Além de não ver o objeto que a gente ama, a gente vê um monte de coisa, muitas outras propostas no mundo. Tem muitas outras propostas, muitas outras coisas que a gente poderia escolher no lugar de Deus e a gente não escolhe. Lá no céu não tem. No céu não tem o mundo. No céu não tem outras opções, só tem Deus. Então eles não têm como escolher outra coisa, lá só tem Deus. Aqui não, aqui tem o mundo. Aqui tem a carne.
Lá não tem. Lá não tem, eles não tá com a carne lá, só tá o corpo, só tá o espírito. Não tem os apetites da carne. Aqui a gente tá lutando contra os apetites da carne. A carne te puxa para querer ser rico, para querer ser poderoso, para querer ser. A carne te puxa para ser para vaidade. E você escolhe Deus. E você abre mão de tudo isso para ficar com Deus. Lá não tem isso. Lá as mulheres não ficam tendo que lutar. Eu queria tanto ter uma barriga de tanquinho, queria tanto estar vendo a mulher linda, maravilhosa ali. Nossa, eu queria emagrecer, não consigo. Não tem isso, aqui tem. A gente vive os olhos, a concupiscência dos olhos, de tudo. Lá não tem isso. Então não tem, aqui tem. A gente tem que lutar contra mil e uma coisas o dia inteiro e olhar para Deus. Escolher entre mil e uma coisas. Abrir mão de poder, abrir mão de dinheiro, abrir mão de vaidade, de beleza e escolher sempre Deus. Não que a gente vai ficar largado para as cobras, não é isso. Mas assim, a gente deixa de fazer muita coisa para poder viver só para Deus. É só o que Ele quer. Só o que Ele quer. Você abre mão de você mesma. De querer, por exemplo, um exemplo assim, ó, você tá gordinha, tá acima do peso. Aí você poderia muito bem passar 2 horas na academia antes de ir trabalhar. Mas você escolhe não ir para academia, você fala, não tem problema não, eu fico um pouco gordinha mesmo, vou só comer menos um pouco, vou fazer uma dieta assim, da minha cabeça mesmo, para eu não ficar perdendo tempo na academia, porque se eu for para academia eu não vou ter tempo de ler o livro do céu. O mais importante é ler o livro do céu, é fazer minhas partilhas, fazer o tema do dia. Eu não, eu abro mão de ficar bem bonita, se eu for para academia 2 horas todo dia, eu vou ficar linda, maravilhosa, magra, chique, mas eu prefiro abrir mão disso para ficar com Deus, para ficar com o livro do céu, para poder fazer Deus feliz. Então tem essa opção. Eu tinha essa opção, eu tenho. Se eu quiser, assim, não é problema. Eu posso ir. Deus não me segura, Deus não está segurando minhas mãos, não. Não está segurando, não. Eu entro no carro e vou vestir a roupa da academia e vou se eu quiser. Não tem ninguém me segurando. Deus não está me prendendo, não. Meu marido deixa, todo mundo deixa. Se eu falar para ele, Marcelo, paga para mim aí a academia para eu ir, ele paga na hora. Na hora ele paga. E eu vou ficar 2 horas lá todo dia. Mas não quero não. Não tem ninguém me pedindo. Mas eu que não quero. Por amor a Deus. Porque eu sei que eu vou perder muito tempo. O tempo que eu tenho para fazer partilha, meditação, eu vou estar lá na academia. Então, assim, lá não tem isso. Por isso que tem essa virtude conquistadora. Muito mais do que estar na terra. Esta criatura feliz, em virtude de seu livre-arbítrio, possui a virtude conquistadora do, do a virtude conquistadora de nosso ser divino. Os habitantes do céu têm livre-arbítrio, mas eles não têm as opções que a gente tem aqui na Terra. Disso que eu tô falando, isso é um exemplo, mas tem vários outros. Eu poderia cair na tentação de, eu quero ser mais poderosa aqui de conhecimento para eu poder chegar lá nas alturas e ser a presidente da empresa. Então eu vou me dedicar, vou estudar, passar o final de semana inteiro fazendo MBA, vou fazer doutorado, pós-doutorado. Eu posso fazer isso, mas eu não quero. Eu tenho essa opção, tem um mundo de opções para mim que eu abro mão, porque não quero não, Senhor. Não quero não, eu só quero a tua vontade, só quero te conhecer. Eu tô aqui na terra para te conhecer. Não quero conhecer as coisas da terra. Eu poderia me dedicar para conhecer as coisas da terra. Não, eu quero conhecer as coisas do céu, eu quero conhecer Deus. Aí você tem essa virtude conquistadora. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, ouvi-me em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade.
Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, do volume 26, trecho 6, de 4 de maio de 1929. Poder, encanto, império de uma alma que vive no querer divino, como tudo gira em torno dela e domina o próprio Criador. O abandono no Fiat Divino continua, e a minha pobre mente ora se detém um ponto, ora em outro dele, mas não sabe sair de dentro da imensidão de seus confins intermináveis. É mais, não encontra nem caminhos nem portas para sair dele. À medida que nós vamos adentrando no conhecimento do livro do céu, nós vamos nos abandonando nesse fiat divino e a nossa mente vai, né, se detendo ora numa luz, ora em outra, e mas a gente vai ficando tão envolvido, né? A atração é tanta para esses conhecimentos, porque são verdades que para mim elas vieram responder a tudo o que havia de questionamento, assim, de coisas que eu não compreendia, que faltava, assim, como que um quebra-cabeça sobre tudo sobre Deus, sobre a redenção, sobre a criação. Parecia que não se encaixava antes, mas agora tudo se encaixa, né? Um ponto ao o outro, tudo se encaixa, todo conhecimento que recebemos, né? Não só do livro do céu, que é o principal, mas do livro da Maria Valtorta também, que nos ajuda muito, né? Nesse conhecimento, né? Mais profundo sobre Jesus, quem ele é, o que ele fez, como ele agia, tudo isso e faz com que a gente não saiba mais sair de dentro dessa imensidão dos confins da divina vontade. Nós não, eu, né, não encontro mais caminhos, né, nem portas para sair dele. É como se não tivesse mais saída, é como se fechasse um, um ciclo, fechasse assim na minha mente de tudo o que era para eu saber, né, sobre Deus, né, sobre tudo sobre Ele, assim, que Ele quis revelar, nós recebemos aqui de conhecimento no livro do céu, principalmente, e, e a gente fica atraído, né, e não quer mais sair, e não sabe, não encontra saída porque não quer mais sair, não vê mais sentido em sair, porque aqui é o lugar. E Luísa diz: enquanto caminho no querer divino, deixo atrás de mim, e enquanto deixo para trás, põe-se diante de Sua Majestade, à direita e à esquerda, até abaixo de meus pés, e me diz: sou tudo para ti, para dar-te a minha vida e formá-la em ti. Assim não há outra coisa para ti que a minha divina vontade e adorável. Então, o que quer dizer esse trecho? Que a divina vontade ela está em toda parte, né? Ela nos rodeia, ela nos cerca, ela está dentro e fora de nós, né? De modo que nós podemos dizer que ela é tudo para nós. E essa vida divina, ela quer se dar para nós todos criaturas, e ela quer ser formada
dentro de nós novamente, né? E isso se dá com o conhecimento, porque essa vida divina já está em todas as criaturas. O que falta é elas reconhecerem isso, elas terem é, o conhecimento dessas verdades para poderem reconhecerem, para poderem tomar posse, né, para poderem desejar também, né, porque a nossa vontade humana, ela só existe para nós podermos fazer a vontade de Deus, né? A nossa vontade é como o livre-arbítrio, né, que nós temos, mas para escolher o bem, por isso que nós temos, para escolher entre o bem e o mal, não é para escolher fazer o que dá na nossa cabeça, né? É, viver da forma que, que imaginar, que quiser, né? Sem viver o bem que é viver uma vida junto com Deus, né? Viver sob a vontade dele, né? Viver do querer dele e não do próprio querer. E Luísa continua: enquanto a minha pobre mente se perdia nele, meu doce Jesus se moveu em meu interior e me disse: minha filha, quem vive em meu querer, sente-se o ato contínuo e constante do agir divino de meu Fiat divino. Este ato contínuo gerado por seu poder na criatura tem tal força, tal império sobre todos, que arrebata todos com o seu doce encanto, de modo que todos giram em torno dela, os anjos, os santos, a Trindade Sacrossanta, as esferas celestes e toda a criação. Todos querem ser espectadores para gozar uma cena tão doce, encantadora e bela do ato contínuo da criatura no Fiat divino. Ela entra no banco, no banco do Ente Supremo e unificando-se no ato contínuo do seu Criador, ela não faz outra coisa que colocar fora, com o seu ato contínuo, as inúmeras belezas, os sons mais doces, as raridades insuperáveis das qualidades do seu Criador. Ao meditar nesses, nesses conhecimentos do livro do céu, nós ficamos como que perdidos, né? Em pensar, né, na grandiosidade que é esse querer divino, esse querer supremo. E Jesus, ele vem nos dizer que, que viver no querer divino faz com que nós sintamos sempre esse agir da divina vontade na nossa vida. Eu sinto assim que houve muitas mudanças, né, em todos os sentidos, né, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de falar, até com relação assim a minha a minha inteligência, a minha memória, né, e a minha vontade, é claro, porque a minha vontade ela deseja, né, viver a vontade divina, mas é muito ao mesmo tempo que parece assim ser muito sutil essas mudanças, porque é um, é um percurso, né, que nós estamos, né, caminhando em direção a chegar à suprema vontade divina, né, a nos tornar um só com Ele. E isso não acontece assim do dia para a noite, né, não é uma mágica, né? E não é um milagre, é assim que ele faz, né? De acontecer, assim de uma forma tão rápida. Para alguns até mais para outros do que para outros, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas, né, que não.
não tem condições de se empenhar tanto, né, para meditar tudo o que precisa, né, para ler tudo o que precisa, para reter todo o conhecimento que precisa, né? Mas o importante é o desejo, né, de estar, ele vê, né, a intenção da criatura que ela quer, mas às vezes ela não consegue ou ela não pode ir no mesmo ritmo do que as outras, né? Então ela aceita tudo, né? Aceita e continua, né? Querendo progredir, querendo crescer, querendo, né, ter cada dia mais conhecimento, né, para poder transbordar, né, todo esse conhecimento. E é uma diferença, né, que nós temos o conhecimento de que toda a esfera celeste, né, toda os santos, os anjos, os bem-aventurados, né, todos estão voltados para as pessoas, né, que aqui na Terra estão, né, vivendo desse querer divino, porque é algo inédito que antes nunca havia sido revelado para nenhum santo, né, nenhuma outra mística católica, esse dom de viver a divina vontade. Então, todos querem, né, receber os conhecimentos que nós, por exemplo, né, no nosso grupo do WhatsApp, meditando este livro, nós estamos recebendo, né, por nós mesmos, né, pela nossa leitura diária, pela nossa partilha, ouvindo a partilha dos outros, ouvindo uma explicação mais aprofundada nas aulas, né, que a Aline, ela, por ser a missão dela, né, levar ao conhecimento de todos, né, o conteúdo desse livro do céu, que é trazer algo muito grandioso, que é trazer a criatura, né, para a ordem, né, pela qual ela foi criada. E isso é um trabalho, né, que exige muito, e ela às vezes fica 4 horas no falando, né, sobre a divina vontade, dando exemplos da própria vida, né, da vida que ela já está vivendo na divina vontade, e sem se cansar, ela fica ali falando se pudesse o dia todo, né? Porque ela vive isso e nós estamos também vivendo isso e buscando crescer cada vez mais, né? E o céu também está recebendo, né? Todos, né, estão recebendo. E quem tiver o coração aberto para Deus, né, para conhecer a Deus, para querer saber mais sobre Deus, se aprofundar mais no conhecimento dele, de quem ele é, do que ele faz, de qual é o plano dele, essas pessoas vão receber um orvalho benéfico, vão receber uma luz na sua mente, porque a divina vontade produz isso. E aí essas pessoas vão também, né, desejar conhecer e também viver nessa santidade divina que Jesus trouxe para nós nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, através da Luísa Picarreta, né, que esses dias fui meditar um trecho que era uma data que era um mês antes da minha mãe nascer. Então, quando a minha mãe, que morreu com 80 e poucos anos, né, há uns 15 anos atrás, a minha mãe, ela ia nascer quando a Luísa estava escrevendo o livro do céu. Então, não é uma coisa assim do século passado, é recente, né? E é para esses tempos difíceis, né, que nós estamos vivendo agora. Então a criatura, né, que está vivendo na divina vontade, ela entra no banco do entre
do ente supremo, desculpa, e se unifica, né, forma um só, né, nesse ato contínuo do seu Criador. E esse banco eu entendo assim como se fosse assim um banco de onde ali fica toda a riqueza, todo o poder, toda a glória, toda a santidade, tudo de bom que é Deus, né? Fica nesse banco, né? E a criatura vai se unificando a ele, né? Vai tornando um só com Jesus no ato contínuo, né? Do Criador que é Deus, né? Que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, né? E ela não faz outra coisa que colocar fora, né? Com ato contínuo, o que quer dizer é fazer atos, né? Sempre na divina vontade, né? Sem parar, né? Sem interromper, né? E vai recebendo nessas belezas, esses sons, essas qualidades, né? Do seu Criador. E a Luísa ainda diz: e o que mais arrebata é ver a sua pequenez, que toda ousada e corajosa, sem temer nada, como se quisesse dominar o próprio Criador, para lhe dar prazer, para o raptar para si, para pedir o reino do seu querer sobre a terra, toma e põe fora do banco divino todas as nossas alegrias e felicidades, como se quisesse examiná-las, e vendo que não as esgota, não se cansa, repete com seu ato contínuo, de modo que todos esperam que termine, e não vendo-o terminar, se põe em torno dela tanto que ela se torna o lugar central, e todos giram ao redor para não perder uma cena tão consoladora e jamais vista, isto é, o ato contínuo da pequenez humana na unidade do Fiat Supremo. Então, nós nos sentimos arrebatados pela divina vontade e Deus também se sente arrebatado, né, ao ver a nossa pequenez, né, a ousadia e a coragem, né, sem ter medo de nada, né, de querer quase como se quisesse dominar o próprio Criador, né, para poder satisfazer a Ele, né, para poder dar de volta a Ele tudo isso, né, que é muito grande, esse dom de viver na divina vontade, que é a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, então nós queremos, né, reconhecer e, e fazer com que chegue até Ele, né, toda a honra, toda a glória, todo louvor, né, toda a reparação que todas as criaturas deveriam dar a Ele e não dão, né, vivem as suas vidas às vezes como se Deus nem existisse, não se lembram, não reconhecem Ele na criação, não se lembram que Ele está dentro de cada um, não sabem às vezes que Ele vive dentro de cada criatura, porque Ele é a vida que sustenta cada criatura, porque Deus é a divina vontade, e a divina vontade é que sustenta tudo, sustenta o céu, sustenta o sol, sustenta o ar, sustenta a criatura, né? E então é necessário que haja criaturas na Terra que tenham esse conhecimento, que queiram não só reconhecer, mas retribuir, né, todo esse amor, porque tudo isso é o amor de Deus, né? Nós somos eh, o transbordamento do amor de Deus que fez com que Ele criasse, né, tudo isso, né, que nós vemos e é tudo aquilo que nós não vemos, né, e Ele que criou por amor, né, para poder não só transbordar o seu amor, mas poder também ampliar, né, o lugar
onde eles iriam reinar, porque a divina vontade, né, ela criou o reino de Deus, que iria, né, o fiat da santificação é quando o reino de Deus aconteceria aqui na Terra, né? E de qualquer forma, mesmo que Adão não tivesse se saído, né, subtraído da divina vontade, esse reino ia acontecer, né? Jesus ia vir para a Terra como um rei, né? E não como da forma que ele veio, né? Para sofrer e para ser humilhado, maltratado, né? E não ser reconhecido. Ele viria. Então, já foi estabelecido desde a eternidade tudo que queria acontecer, né? Por causa da criatura ter se afastado, né, da divina vontade, né? Isso também foi previsto e veio o plano já estava na mente de Deus que se a criatura fizesse isso, né, Jesus viria para nos redimir, para poder fazer com que nós pudéssemos voltar a essa ordem pela qual Deus nos criou, que é nos dar, que nós vivêssemos, né, no mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse querer divino que Jesus está, né, falando aqui nesse trecho com a Luísa, mas que é o que ele quer dizer para toda criatura, né, para que todos saibam desse que é possível, né, retornar à ordem, né? Basta a pessoa tomar conhecimento de tudo isso, né, e desejar, né? E pela fé ela vai se que vai crescendo, né, no conhecimento e vai tomando posse, né, como está dizendo aqui, né, para raptar para si essa vontade divina, né, para pedir o reino de seu querer sobre a terra, para pôr fora desse banco divino, né, onde estão, né, tudo que se refere a Deus, né, colocar as alegrias, essas felicidades, né, tudo para fora, tirar tudo de Deus, do banco dele, né, onde ele está guardando tudo isso, né, para doar, né, para as criaturas. E nós, como se nós quiséssemos olhar, né, tudo com detalhes, examinar, né, a alegria que é viver na divina vontade, a felicidade que é, né, vendo que ela não tem fim, né, que ela começa aqui na Terra e vai continuar, né, por toda a eternidade, porque ela é infinita, ela não se esgota, ela não se cansa, né, e está sempre repetindo esse ato contínuo, né, esse ato de viver na divina vontade, de fazer atos divinos que já foram divinizados por Jesus, né, quando ele esteve, né, aqui na Terra. Todos os atos que ele fez era para divinizar todos os atos que as criaturas iriam fazer na divina vontade, de modo que todos esperam que, que termine, mas não vendo terminar, né, essas outras criaturas, né, do céu, né, que estão até no purgatório, né, elas estão vendo, né, esses atos sendo feitos pelas pessoas que vivem na divina vontade aqui na Terra, não tem fim. Então, ela se põe em torno dessas criaturas que vivem na divina vontade. Tanto que ela se toma o lugar central e todos giram ao redor para não perder uma cena tão consoladora e jamais vista, né? Nunca se viu algo, né, parecido com isso, não existia. Então todo o céu se põe, né, para olhar, para aprender, para se admirar. Esse ato contínuo da pequenez humana na unidade no Fiat Supremo, né? Nossa pequenez, né, é muito, né, para poder receber,
um dom tão grande. Mas é assim que Deus age, né? Ele não se colocou num pedaço de pão, na hóstia consagrada, né? Ele não está ali de corpo, né? Alma e divindade, ele está ali, né? E então ele pode também se colocar dentro da criatura, né? E para que a criatura possa não mais existir como aquele pedaço de pão que quando ele é consagrado, ele não existe mais, né? É Jesus que está ali. Nós vemos com os nossos olhos humanos um pedaço de pão, mas depois que ele é consagrado, ele não é mais um pedaço de pão em forma de círculo. Ele é ele é Jesus. E pela fé nós cremos que isso é possível acontecer, porque isso acontece realmente. Mas só quem olha com olhos, né, celestiais, com olhos espirituais, que consegue ver, né? Porque é a fé que faz com que a criatura ela, ela acredite, né? Que aquilo é a verdade. E a mesma acontece na divina vontade, né? Nós somos tão pequenos, mas Jesus ele quer, né, se colocar dentro de cada criatura, ele quer viver a vida dele em nós, né? Ele não quer que nós sejamos mais criaturas separadas dele, né? Ele quer usar de nós para fazer o bem aqui na terra, porque sem ele, né, não existe o bem. Ele que é a fonte de todo o bem, ele é o próprio bem, né? E ele quer que o bem viva nas criaturas para poder formar o reino dele aqui na terra. E continua, muito mais do que o agir contínuo, é somente de Deus. E ao vê-lo repetir pela criatura, desperta as maiores surpresas que fazem assombrar céus e terra. Muito mais, né, do que o agir contínuo, né? Não é só esse agir contínuo que não é só esse dom, não é somente de Deus, né? E os céus e a terra, né, ao verem, né, a ser repetido tudo isso, né, esse agir contínuo pela criatura, desperta, né, surpresas, porque isso nunca existiu, é uma novidade, né, e faz assombrar céus e terra, todos ficam extasiados, todos param, céus e terra param para ver as criaturas aqui na terra vivendo, né, dessa vontade divina, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a mesma vontade, a criatura vivendo aqui na terra, né, algo que atrai, né, e eles não compreendem, né, a mente criada, ela é bilocada, como Jesus diz, de nosso ato contínuo. Então, a mente criadora de Deus, ela passa a estar na mente de cada criatura que vive na divina vontade. Jesus está explicando que a criatura, ele diz, ela entra em nosso ato e faz surgir e põe fora, mostrando a todos a nossa beleza rara, o nosso amor invencível, a nossa potência que tudo pode, a nossa imensidão que tudo abraça. Gostaria de dizer a todos: vede quem é o nosso Criador. Então, a criatura que vive na divina vontade, ela entra no ato de Deus e ela mostra, né? Ela consegue mostrar para céus e terra, né? Toda a beleza, o amor de Deus que nunca vence, que é um amor, né, infinito, a potência de Deus que tudo pode fazer, a imensidão de Deus que tudo abraça, né? E que gostaria de dizer a todos, né? A divina vontade gostaria de dizer a todos: vede quem é
o nosso Criador. E nós a fazemos fazer e gozamos ao ver que a pequenez da criatura quer nos dar nosso paraíso e o nosso ser divino como nosso e como seu. E Deus permite, né, que nós possamos, né, receber essa mesma vontade deles e eles ficam, né, em gozo de alegria, de felicidade ao ver, né, que a pequenez da criatura quer dar a eles de volta o paraíso deles, né, o nosso ser divino, né, o ser que é o próprio Deus como nosso e como de Deus também e como nosso também. É o mesmo querer, a mesma vontade, né, formando um só. Né? E Jesus diz: o que não pode fazer e dar-nos quem vive nosso Fiat, nós podemos fazer e dar a Ele tudo, né? Assim como nós recebemos dele tudo, né? Ao receber esse dom da divina vontade, né? Essa santidade divina, essa ordem que Ele quer que a criatura retorne, né? Para poder formar em cada coração seu reino. Então ele pode, né, fazer tudo através de nós e pode nos dar tudo para que nós possamos ficar repletos dele. Jesus termina dizendo: muito mais, porque estando na terra, esta feliz criatura, em virtude do livre-arbítrio, tem a virtude conquistadora e o que nem mesmo os santos têm no céu, e com esta pode conquistar e multiplicar o bem que quer, e o nosso querer, que a tem dentro de si, a torna conquistadora de nosso ser divino. E além de tudo isso, né, a criatura, estando na terra, né, vivendo na divina vontade, porque nós possuímos, né, o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, e nós escolhemos o bem, que é viver essa vida divina, nós vamos ter essa virtude conquistadora, né, de conquistar tudo, né, de fazer todo o bem que Jesus quer, Ele que vai fazer através de nós. Né? E nem mesmo os santos do céu, eles, eles puderam conhecer, né, antes essa, esse querer divino, né, essa forma de viver, né, na mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que pode conquistar e pode multiplicar o bem que quer, porque nós queremos, porque o nosso livre-arbítrio decide por querer, né, fazer multiplicar esse bem. E, e aí o querer divino que a criatura tem dentro de si, faz com que ela fique conquistadora do ser divino, ela conquistar no sentido assim de ter para ela, de poder usufruir de tudo, poder viver na mesma santidade, né, que há entre Pai, Filho e Espírito Santo, a santidade divina, a santidade das santidades. Não é uma santidade como a santidade que já existia, né? Que é a santidade da terra somente, a santidade dos santos que estão no céu. Né? Eles viveram uma outra santidade, mas agora chegou o tempo em que Jesus quer essa santidade divina, né? Quer nos tornar santos divinos. Divinos por quê? Porque temos a mesma santidade de Deus. Podemos ter, né? Quando nós, né, cada vez mais tivermos o conhecimento, né? Estarmos sempre conectados com Deus,
né, querendo o que Ele quer, vivendo a vida que Ele quer viver em nós. Nós deixamos de existir, nós passamos a ser, né, um nada que nós sempre fomos, mas agora esse nada que nós somos, porque nós queremos nos esvaziar de tudo que há em nós para preencher do tudo que é Deus, né? Esse esvaziar se preenche de Deus, da divindade dele, da vida divina dele em nós e passamos a viver essa vida divina, né? Jesus reinando no nosso coração e ele vivendo através de nós aqui na terra como ele queria, né? Ter continuado a viver aqui, mas Deus não permitiu, né? Depois que ele ressuscitou, que ele continuasse vivendo ou que ele continuasse sofrendo. A justiça de Deus não permite, porque a criatura não reconheceu, a criatura, né, não compreendeu o que ele veio fazer aqui, né? E a criatura continua se achando pecadora, indigna de Deus, mas não é assim que aconteceu, né? Ele veio e tomou para si os nossos pecados, nossas misérias. O que nós precisamos agora, na divina vontade, é não pecar mais, né? Viver essa vida de santidade é não pecar mais, não querer mais ofender a Deus. Por quê? Porque Deus está dentro de si, da criatura. Como que a criatura vai, né? Como que Deus vai ofender Ele mesmo, né? Então, por isso que é a santidade divina, porque Deus vivendo dentro da criatura, a criatura nunca mais vai pecar, né? Porque Deus não vai pecar contra Ele mesmo, né? Não tem, é um absurdo, né? Então, a pessoa ela está cada vez mais conectada com Deus, mais íntima dele, mais ligada a Ele, a ponto de se tornar uma só com Ele, né? E viver aquilo que Ele quer que Ele quer quando Ele criou o homem, que Ele quis, que é a criatura ser imagem e semelhança dele. E somente vivendo, né, no querer divino, nessa santidade divina, que isso vai se tornar possível de acontecer. Amém. Fiat.